Olá, vamos falar hoje então sobre a teoria de desenvolvimento de carreira de Donald Super, um dos principais teóricos da área de carreira do século XX. Bom, Donald Super nasceu em 1910 e faleceu em 1994 e ele foi um pesquisador e também um orientador profissional que atuou no campo da prática. Ele começou trabalhando como um orientador para a busca de emprego em Cleveland, Ohio, nos Estados Unidos. E ao longo da sua carreira se envolveu também com o desenvolvimento de pesquisas, buscando entender como é que as pessoas desenvolviam as suas carreiras ao longo da vida. Um de seus estudos mais famosos, conduzido com outros pesquisadores, foi o chamado Career Pattern Study, que é um estudo dos padrões de carreira, que foi desenvolvido entre os anos de 1951 e 1985. Nesse estudo, ele acompanhou um grupo de pessoas buscando identificar quais eram as transições e quais eram as características, as tarefas, os desafios que eram vivenciados por esse grupo de pessoas em cada um dos momentos da sua trajetória profissional. Outro livro muito importante dele é o livro chamado The Psychology of Careers, ou Psicologia das Carreiras, publicado em 1957, que é uma das grandes sistematizações das suas ideias desenvolvidas até o momento. Posteriormente, mais para o final da sua carreira, ele também publicou capítulos de livros onde ele desenvolveu, e artigos também teóricos, onde ele desenvolveu então um pouco mais a sua teoria, trazendo o que foi depois conhecido como abordagem Lifespan-Lifespace, ou seja, uma abordagem do ciclo da vida e do espaço de vida, entendendo então a carreira enquanto um desenvolvimento longitudinal ao longo do ciclo vital, mas também transversal a cada momento da vida, buscando compreender como o papel de trabalhador se relacionava também com os outros papéis de vida do sujeito. Esses estudos foram publicados principalmente com esta abordagem Lifespan-Lifespace a partir da década, do ano, na verdade, de 1980, tendo algumas modificações até 1996, quando temos a última publicação do Super. Bom, mas a teoria dele se desenvolveu principalmente a partir então da década de 1940. Ele buscou, na verdade, fazer uma integração entre uma visão transversal das ocupações, que era uma visão de orientação profissional que já existia naquela época, que estava mais ligada a uma lógica combinatória e objetiva, ou seja, de verificar quais eram as características dos indivíduos e as características das ocupações, mas também pensando em termos de uma perspectiva longitudinal das carreiras. Então, entendendo ocupações enquanto um ajuste pontual, num dado momento da trajetória profissional de alguém, mas entendendo carreira enquanto algo que se dava ao longo do ciclo vital, ou seja, como uma sequência de posições ocupada pela pessoa ao longo da vida, e depois, ampliando ainda um pouco mais a visão de carreira, como essas posições que se referem ao papel de trabalhador se relacionavam também o papel de trabalhador com os outros papéis de vida das pessoas. Então aqui era uma lógica muito mais de um ponto de vista subjetivo, no sentido de entender como é que a pessoa conectava esses diversos lugares de trabalho que ocupou ou que vinha ocupando ao longo da sua vida. Então, na verdade, essa aqui é uma abordagem que enfatiza a sucessão das escolhas vocacionais do indivíduo, a entrada no trabalho, os ajustes e todas as transições que podem ocorrer ao longo do ciclo vital, considerando tanto a continuidade como as descontinuidades que caracterizam o desenvolvimento humano. Então, em contraposição àquelas primeiras abordagens meramente combinatórias, que enxergavam a questão de um ajustamento pontual em termos do tempo entre o indivíduo
e as possibilidades ocupacionais que se apresentavam no dado momento, Super passa a olhar como é que esses diversos escolhas e ajustamentos que se dão ao longo da vida vão se sucedendo uns aos outros, ou seja, todas as transições que ocorrem aí. Por isso, uma perspectiva de desenvolvimento. O conceito central na teoria do Donald Super é o conceito de autoconceito, que ele se refere ao modo como o sujeito se percebe a si mesmo, as suas personalidades, os seus valores, os seus interesses, enfim, o conjunto de atributos e de características que uma pessoa reconhece como caracterizando ela mesma, a sua imagem pessoal, né? Essa imagem ela pode se referir a algum papel especificamente, uma situação, uma posição que a pessoa ocupa, né? E nesse sentido nós podemos entender que o indivíduo ele possui, na verdade, não um autoconceito, mas um sistema de autoconceitos, onde a cada papel que a pessoa representa na vida, enfim, que ela desenvolve, ela vai ter um autoconceito. Então nós podemos ter, por exemplo, um autoconceito em relação ao trabalho, um autoconceito em relação aos papéis, por exemplo, desenvolvidos dentro da família e assim por diante nos diversos papéis que cada um tem nos seus diversos momentos da vida. O autoconceito vocacional, especificamente, ele se refere a esse conjunto de características do self que são considerados vocacionalmente relevantes, seja para realizar escolhas ocupacionais, seja para propriamente executar atividades de trabalho, né? Então, o desenvolvimento de carreira consiste para o Super numa tradução ou numa tentativa de implementar o autoconceito através do trabalho. Então, essa teoria do autoconceito, ou pelo menos esse segmento da teoria do Super, né, que focaliza o autoconceito, ela busca dar destaque para o significado pessoal que as habilidades, os valores de trabalho que a pessoa tem e as suas escolhas, né, configuram de certa maneira o que ele veio a chamar de temas de vida, ou seja, ele entendia que as escolhas profissionais, os interesses que nós temos, os valores que nós desejamos realizar através do trabalho, na verdade eles estão conectados a motivações bastante centrais do indivíduo. De certa maneira, são uma expressão da personalidade da pessoa. E são essas motivações mais centrais que fazem com que as escolhas das pessoas tenham um significado, ou através desses temas de vida, na verdade, é que as pessoas vão construir significado para suas carreiras. Como já dito antes, e aparece aqui nas lâminas, o autoconceito não é, na verdade, uma unidade, uma entidade monolítica, vamos dizer assim, mas sim um sistema, né, de autoconceitos específicos que são relativos aos diversos papéis que a gente desempenha na vida, né? E as pessoas diferem, claro, quanto a diversas características que o autoconceito pode ter. Ele chamava de dimensões aquelas características mais descritivas do autoconceito. Então, por exemplo, se uma pessoa se acha introvertida, ou se ela se acha empreendedora, ou se ela se acha criativa, essas seriam dimensões descritivas do autoconceito, se referem àquilo que são as suas características mais, digamos assim, qualitativas, claro, do ponto de vista do sujeito, do modo como ele se percebe. Já as chamadas metas-dimensões se referem às características mais estruturais do autoconceito. Por exemplo, a clareza do autoconceito, o quão claro o indivíduo percebe, com que grau de clareza ele percebe essas características que ele atribui a si mesmo. Outra questão é a estabilidade, ou seja, o quão estável no tempo a pessoa percebe que essas características são. Nível de abstração também, por exemplo. Algumas pessoas conseguem pensar em termos mais abstratos sobre si mesmas e outras em termos mais concretos. Outro componente também estrutural do autoconceito seria o realismo, ou seja, o quanto a pessoa, ao avaliar essas suas características, de fato leva em consideração informações da realidade, informações de desempenho de fato que ela tem, né, para poder fazer esse julgamento, por exemplo, de se achar uma pessoa empreendedora ou
uma pessoa responsável, enfim. E são essas características de metas dimensões, assim, obviamente, como as características mais descritivas, que afetam o processo das escolhas profissionais e o desenvolvimento da carreira. Então, embora as escolhas, as decisões das profissões envolvam uma certa combinação entre os atributos pessoais e as características das ocupações ou dos postos ocupacionais, o que importa para a Super é o significado pessoal, ou seja, aquele significado que é percebido pelo indivíduo a respeito das suas escolhas e, obviamente, dos fatores que estão implicados nessa escolha. Dessa maneira, a carreira pode ser entendida como o curso de vida de uma pessoa, à medida em que ela vai se encontrando com uma série de tarefas de desenvolvimento, que se referem às vezes ao desenvolvimento no âmbito do trabalho, mas não apenas, e as suas tentativas de lidar com essas diversas tarefas de desenvolvimento, né, e se tornar o tipo de pessoa que ele quer ser ao longo da vida. Então essa imagem aqui, ela sintetiza um pouco essas ideias iniciais da teoria do super, né, onde temos o conceito de autoconceito como um foco. Então nós temos de um lado um conjunto de tarefas de desenvolvimento, ou seja, que são expectativas sociais a respeito dos diversos papéis que a gente tem na vida, seja na infância, na adolescência, na vida adulta e mesmo na velhice. E essas tarefas de desenvolvimento, então, elas de certa maneira demandam que o sujeito deva, na verdade, olhar para si mesmo, identificar as suas características, né? Ou seja, delinear esse seu autoconceito e de alguma maneira tentar implementar esse seu autoconceito, principalmente através do trabalho, embora também possa implementar esse autoconceito através de outros papéis, que não apenas o papel de trabalhador. Então, carreira é o desenvolvimento que se dá ao longo de todo o ciclo vital, nesse movimento contínuo de se deparar com tarefas de desenvolvimento, com desafios, com necessidades de ajustamento ou de fazer transições, e nessa busca por implementar um autoconceito, refletir sobre si mesmo, formar um autoconceito, tentar implementar para dar conta dessas tarefas de desenvolvimento, é isso que caracterizaria então o desenvolvimento da carreira ao longo da vida, nesse contínuo ajustamento de indas e vindas, né, que a vida de alguma maneira exige das pessoas em termos de adaptação. Bom, Super desenvolveu um conjunto também de proposições teóricas, né, centrais da sua teoria, que são, digamos assim, algumas ideias que bastante gerais, que, digamos assim, definem, né, os fundamentos, né, da sua visão de desenvolvimento de carreira. Em alguns dos seus textos, essas proposições às vezes foram aumentados em 1 ou 2 tópicos, às vezes um pouco menos, mas a perspectiva que é apresentada aqui é de um texto onde ele traz 14 proposições teóricas para a sua teoria. Então, a primeira delas é que as pessoas diferem nas suas habilidades, personalidades, necessidades, valores e interesses, ou seja, as pessoas têm singularidades, têm peculiaridades com relação a esses aspectos. A segunda proposição vai dizer que, em virtude dessas características, as pessoas apresentam, num determinado momento da sua vida, mais facilidade, vamos dizer assim, para um conjunto de ocupações. Ou seja, elas têm determinados atributos, determinadas habilidades que fazem com que seja mais fácil elas poderem dar conta, né, das exigências, das demandas de determinadas ocupações e menos habilidades, né, e eventualmente até interesse para dar conta de outras ocupações. Agora, cada ocupação, como traz a terceira proposição, ela requer, né, um padrão de habilidades e características de personalidade com uma razoável flexibilidade, com uma tolerância suficiente para permitir uma variedade de ocupações para cada indivíduo. Então, ele não via necessariamente que o conjunto de características e de habilidades de uma pessoa, de certa maneira, determinaria ela para uma profissão apenas ou um conjunto muito restrito de profissões ou ocupações. Pelo contrário, o conjunto de habilidades que nós temos, na verdade, nos habilitaria, né, nos dá a possibilidade de
nos envolvermos e eventualmente nos desempenharmos satisfatoriamente para um conjunto de profissões. A quarta proposição diz que as preferências e as competências vocacionais, as situações de vida e de trabalho e os autoconceitos mudam com o tempo e a experiência, embora da adolescência para a maturidade haja uma tendência à estabilidade. Então a visão dele é de que a gente muda ao longo do tempo, mas especialmente a partir ali do início da vida adulta, as nossas preferências, os nossos interesses e as nossas habilidades tendem a se manter relativamente estáveis. A quinta proposição vai dizer que as mudanças ou o desenvolvimento da carreira, que vão se dando ao longo do tempo, podem ser caracterizadas por uma série de estágios, que ele vai chamar então de estágios de crescimento, exploração, estabelecimento, manutenção e desengajamento. E cada estágio pode ser dividido também em subestágios, de certa maneira, que vão ter tarefas de desenvolvimento específicas. Então vejam bem que super vê o desenvolvimento de carreira como um ajuste a um conjunto de tarefas de desenvolvimento que são esperadas, tarefas de desenvolvimento essas que não são biologicamente determinadas, mas sim dadas pelas expectativas sociais, pelo modo como está organizado o mundo do trabalho e o mundo educacional e as expectativas, enfim, que a sociedade e as pessoas têm do que cada um deveria fazer ou deveria realizar em cada momento da vida, considerando-se o ciclo vital, desde a infância até a velhice. A sexta proposição vai dizer que o padrão de carreira de uma pessoa é determinado pelo seu nível socioeconômico, por suas capacidades cognitivas, o nível educacional, as habilidades, a personalidade, a maturidade de carreira e pelas oportunidades a quais o indivíduo está exposto. Ou seja, ele considera que o percurso, a trajetória ocupacional, ela vai se dar numa interação entre algumas características que são individuais, mas também as oportunidades que o contexto dá, desde oportunidades em termos do próprio mercado de trabalho, mas das próprias condições socioeconômicas dentro das quais o indivíduo se desenvolveu. A sétima proposição fala que o sucesso para lidar com as exigências de carreira em um determinado momento da vida e contexto dependem da prontidão para lidar com essas demandas, aquilo que ele veio chamar de maturidade vocacional ou maturidade de carreira. Ou seja, em diversos momentos da vida nós vamos nos deparar com determinadas tarefas desenvolvimentais, expectativas ou com transições, as quais vão exigir que a gente faça escolhas, né, ou tome decisões relacionadas ao nosso desenvolvimento de carreira. E essa tomada de decisão, as escolhas que são realizadas, elas vão depender disso que ele chamou então de maturidade de carreira, ou seja, uma capacidade de tomar decisões quando demandado em relação às questões de escolhas ocupacionais, enfim, e de carreira. A maturidade de carreira, então, ela é vista como um construto psicossocial que indica o grau de desenvolvimento vocacional do indivíduo, ou seja, se ele possui os recursos necessários para dar conta da tarefa com a qual ele está se defrontando. Por exemplo, escolher uma profissão para si na juventude, poder ingressar no mercado de trabalho, se adaptar a um determinado contexto organizacional, crescer dentro da sua profissão e eventualmente saber também se retirar dela, né, num momento mais final de carreira, se retirando daí do mercado de trabalho. A nona proposição fala que o desenvolvimento de carreira ao longo da vida pode ser aprimorado. Então, embora existam as expectativas sociais e a maioria das pessoas, de uma forma ou de outra, vá respondendo a essas diversas tarefas de desenvolvimento, indica que nós podemos, na verdade, através de intervenções de aconselhamento de carreira, ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões ao longo dessa sua trajetória. Não só no sentido de decisões mais adequadas, vamos dizer assim, ao seu autoconceito, né, mas no próprio sentido de ajudar as pessoas a desenvolverem mais, a perceberem melhor o seu autoconceito e os modos como elas podem traduzir o seu autoconceito
em termos ocupacionais e depois buscar fazer essa implementação do autoconceito através das escolhas profissionais. Então, nesse sentido, as intervenções de carreira, né, do aconselhamento de carreira, são úteis e podem contribuir, enfim, para um melhor desenvolvimento das pessoas. A 10ª proposição fala que o desenvolvimento de carreira é basicamente um processo de desenvolvimento e implementação dos autoconceitos vocacionais. Então, isso já está implícito em tudo isso que foi falado até agora. A 11ª proposição fala que o desempenho nos diversos papéis e o feedback que a gente recebe dos outros é fundamental nesse processo de ajuste ou eventualmente até de compromisso entre as inclinações individuais e as oportunidades dadas socialmente. Então, Super reconhece que, embora a gente desenvolva um autoconceito inicial de uma maneira um pouco mais menos baseada na experiência, especialmente ali na infância, adolescência e no início da vida adulta, à medida que a gente vai tendo um desempenho em um número cada vez maior de papéis, especialmente no papel de trabalhador, e vai recebendo feedback por esse desempenho, isso vai de alguma maneira ajustando, vai dando mais elementos para a gente poder ir refinando de certo modo o nosso autoconceito. E com isso então a gente vai podendo fazer ajustes, né? Os ajustes vão sendo feitos ao longo da vida. A 12ª proposição fala que a satisfação no trabalho e na vida depende do quanto o indivíduo encontra espaço para expressar o seu self em suas atividades. Então aqui é uma ideia do quê? De que na medida que a gente consegue identificar essas características que seriam mais centrais do autoconceito e consegue enxergar um modo de traduzir essas características, né, esses interesses em escolhas ocupacionais e consegue implementar essas escolhas ocupacionais, permitindo assim implementar o autoconceito através do desempenho de um papel, né, de tarefas específicas dentro de uma ocupação, isso vai então trazer satisfação para a pessoa, porque é um modo então da pessoa poder expressar através do trabalho características, necessidades que são centrais de algum modo para ela. A satisfação então ela é proporcional ao grau de implementação do autoconceito. E por fim, na 14ª proposição, ele coloca que o trabalho, ou o papel de trabalhador, é um fator central na organização da personalidade para a maioria das pessoas, mas não todas. Então, embora para a grande maioria das pessoas o papel de trabalhador seja um elemento organizador, de certa maneira, da identidade, e, portanto, dentro do sistema de autoconceito, o autoconceito vocacional ou o autoconceito ligado ao papel de trabalho seja um elemento, enfim, central, isso não necessariamente vai acontecer para todas as pessoas. Isso vai depender, então, do grau de saliência que cada um dos papéis tem na vida das pessoas.